Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Prontos para mais um estudo? Vamos encurvar nossas frontes para uma pequena petição. Santo Deus, invocamos o Teu nome santo nesse momento, suplicando a presença do Espírito Santo entre nós, para conduzir as nossas mentes à verdade. Que ao abrir a Sua palavra, o Senhor nos ajude, nos guie na compreensão correta do que aqui está expresso. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Bem, o tema das oficinas que eu irei ministrar aqui é a lei de Deus, o sábado, no contexto da crise final. Então, nesse primeiro momento, eu não tenho muitas pretensões, até mesmo porque o tempo é curto. Então, eu quero voltar aos primeiros princípios no tocante ao tema da lei de Deus. Então, eu convido os irmãos, sem delongas, a irem a Êxodo capítulo 20, o capítulo que trata do decálogo. Vamos fazer a leitura desse texto e selecionar alguns pontos para a nossa reflexão. Aqui nós fizemos a leitura do decálogo. Se parássemos aqui só na leitura do texto bíblico, eu já ficaria satisfeito. A palavra de Deus é tudo para nós. Vamos então aproveitar esse tempo que resta para selecionar alguns pontos aqui para a nossa reflexão, para analisarmos mais de perto. O trabalho erudito, as pesquisas acadêmicas que têm sido realizadas sobre o decálogo, desde a década de 70 até hoje, está mais centrada na busca de paralelos em documentos antigos para esse texto da legislação mosaica. A maioria dos eruditos, principalmente eruditos críticos, que utilizam metodologia histórico-crítica para a investigação das Escrituras, têm se dedicado a procurar paralelos e semelhanças em tratados de sucerania e vassalagem do Antigo Oriente Próximo. Os irmãos que tiverem interesse em ler sobre as conclusões eruditas acerca das semelhanças entre o Decálogo e esses antigos tratados, essas antigas alianças, podem ler os trabalhos de dois eruditos que são Meredith Kline e George Mendenhall. Eles fizeram pesquisas exaustivas sobre o texto do Decálogo e perceberam profundas semelhanças com os tratados hititas, com os tratados de aliança dos antigos egípcios, dos antigos assírios, dos povos mesopotâmicos de um modo geral. Então, os irmãos que tiverem interesse em analisar o Decálogo do ponto de vista das semelhanças com as alianças feitas na Antiguidade, podem recorrer ao trabalho do Meredith Kline e do George Mendenhall, que desde a década de 70, meados da década de 70, tem se dedicado a esse tipo de investigação. Porém, uma das coisas que eles descobriram, que é importante para nós, é que o Decálogo, na realidade, o que se chama de Código da Aliança, Êxodo capítulo 20 até o capítulo 24, pode ser dividido em 4 porções, em 4 tópicos. Há um preâmbulo, em que o sucerano se identifica, se apresenta pelo nome e relembra um evento histórico em que um benefício foi dado ou feito ao vassalo. Seria o fundamento histórico da aliança. No preâmbulo, o sucerano se apresenta e relembra ao vassalo o benefício que está presente no Decálogo, está presente nos tratados de sucerania e vassalagem do Antigo Oriente Próximo, principalmente os tratados hititas que foram mais investigados. Além de um preâmbulo, vem
estipulações ou prescrições legais, depois que o sucerano se apresenta e relembra o benefício, base da aliança, ele apresenta suas exigências, suas estipulações ao vassalo, suas estipulações legais. Depois há uma porção nos documentos antigos, nos tratados antigos, dedicada a apresentar as bênçãos e as maldições. Bênçãos para os obedientes, os que cumprirem as estipulações, e maldições para os desobedientes. E no final há uma recomendação para a leitura pública do documento, periodicamente. Se você ler Êxodo capítulo 20, 21, 22, 23 e 24, você vai encontrar essas 4 porções bem diferenciadas, seguindo aí as convenções da antiguidade. Convenções literárias, era assim que se produzia um antigo tratado, uma aliança era feita na antiguidade. Essa mesma estrutura aparece aqui dentro da legislação mosaica, né? E nessa porção que nós chamamos de Código da Aliança, esses 4 capítulos aqui, começando em Êxodo 20, indo até o capítulo 24. Ok? Afora essas pesquisas literárias feitas por eruditos que procuram semelhança entre o documento bíblico e os documentos antigos, em obediência a convenções literárias da antiguidade, o que mais nós poderíamos escolher aqui para a nossa reflexão? Há muitas coisas que podem ser ditas sobre o decálogo. Primeiro, podemos pensar sobre a palavra, né? Decálogo. Essa palavra aparece na Bíblia? Alguém já viu a palavra decálogo na Bíblia? Não aparece em nossas traduções para o português, mas se os irmãos forem aí rapidamente em Êxodo capítulo 34, versículo 28, vocês vão entender a origem desse termo. Êxodo 34, verso 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. O contexto aqui é a entrega das tábuas, a segunda. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Preste bem atenção a essa expressão, as 10 palavras. No hebraico, no texto original hebraico, nós temos o vocábulo devarim. Mas na versão grega do Antigo Testamento, mais antiga de que dispomos, a chamada Septuaginta, ou LXX, a versão dos 70, aparece a expressão grega composta, deca-logos, 10 palavras. Daí o termo decálogo no idioma português. Note que não encontramos aqui a expressão os 10 mandamentos, que é muito comum a nós. Aparece a expressão as 10 palavras. E nesse verso 28 também é dito que o que estava inscrito nas tábuas eram as palavras da aliança. As 10 palavras, as palavras da aliança. Ou seja, o decálogo é a súmula de toda a aliança. No decálogo, nós encontramos as palavras da aliança sinaítica, o pacto do Sinai, firmado entre Deus e o antigo povo do pacto, o povo de Israel. Então, no tocante ao termo decálogo, os irmãos já agora têm essa informação. Estamos diante das 10 palavras pronunciadas por Deus. Não palavra no sentido de que é um vocábulo específico, mas 10 mensagens ou 10 preceitos aqui apresentados. E o verso 1 de Êxodo 20 introduz esse tema quando diz: então falou Deus todas estas palavras. Se vocês tomarem como base o texto hebraico, o texto em sua língua original, vocês irão perceber que Deus pronunciou 172 palavras. Aí, desde o verso 2 até o final do verso 17. É um dado estatístico relevante? Não muito. Mas o verso 1 diz: Deus falou todas estas palavras.
172 palavras foram proferidas pela boca de Deus. O elemento mais importante não é o número de palavras proferidas. Para nós, no verso 1, o elemento mais importante é a expressão, falou Deus todas estas palavras. Essa expressão você não encontra na Torá, em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra parte do Pentateuco, você encontra a expressão, Deus falou estas palavras. Sempre Deus fala a Moisés e a Arão, dizendo, Deus fala ao povo através de Moisés e Arão, como seus mediadores, como seus intermediários, como seus porta-vozes, para usar aqui o termo original, Navi, né, profeta, boca de Deus, o porta-voz de Deus. Esta é a primeira e a única vez dentro do Pentateuco em que Deus fala diretamente ao povo. Deus, do cume do monte, fala diretamente ao povo. E quando chegamos no verso 18, o povo pede a Moisés que Deus não fale mais, prefere ouvir da própria boca de Moisés. Portanto, a única porção da legislação mosaica, podemos dizer assim, da lei, proferida por Deus diretamente ao povo, é o Decálogo. Aí aqui nós percebemos uma certa singularidade nesse trecho das Escrituras. É muito comum hoje, dentro do protestantismo, a ideia de que a lei de Deus é um todo indivisível e que nós não deveríamos fazer qualquer divisão em categorias, qualquer fragmentação da lei em tipos, porque seria uma forma arbitrária de dividir ou fragmentar um todo indissolúvel, um todo indissociável, que é a lei de Deus. Então, muitas vezes os adventistas são acusados de destruírem a unidade da lei divina ao separar trechos ou porções legais em categorias: lei moral, lei cerimonial, leis civis, leis alimentares ou leis dietéticas. Então, muitas vezes, pesa sobre nós esta acusação de destruir a unidade da legislação divina, da lei revelada no Antigo Testamento. Bem, é verdade que a lei de Deus, presente nos 5 primeiros livros da Bíblia, é uma unidade indestrutível, uma unidade indissolúvel. Mas não é verdade que estamos aqui diante de um código inclassificatório, sob qualquer critério. É verdade que não podemos impor ao texto categorias modernas ou contemporâneas que venham, de alguma forma, a destruir a unidade da revelação. É verdade que estamos diante de uma unicidade revelada por Deus. Mas não é verdade que a legislação mosaica como um todo não possa ser submetida a qualquer tipo de classificação. É um todo indivisível, mas não inclassificável. Na história do judaísmo, já existiam várias formas, várias categorias de classificação da lei mosaica. Os antigos rabinos computavam 613 mandamentos, alguns negativos, proibições, e outros positivos, prescrições. O próprio Jesus fala do maior mandamento da lei, ou de maiores ou menores mandamentos dentro da lei. Então, não é verdade que a lei não se submeta a qualquer forma de classificação. É possível estabelecer certas classificações sem destruir a unidade da revelação divina. Os primeiros pais da igreja dividiam os preceitos
ou as proibições da legislação mosaica em 3 grandes categorias: preceitos morais, preceitos cerimoniais ou culticos e preceitos civis. E essa divisão tríplice foi adotada pelos reformadores protestantes no século XVI e está presente em praticamente todas as confissões de fé do protestantismo clássico do século XVII, como a Confissão Helvética e a Confissão de Fé de Westminster, que separa a lei em preceitos morais e cerimoniais. Então, não é verdade que os adventistas do sétimo dia, do século XIX para cá, inventaram estas categorias a fim de dividir a lei de Deus, fragmentá-la arbitrariamente. Não é preciso ser um erudito em teologia para perceber, até mesmo numa leitura superficial, que no Pentateuco há preceitos de natureza moral e ética, há preceitos que regem o culto e a liturgia, há preceitos acerca da construção do tabernáculo, há preceitos para a divisão agrária, para a divisão da terra, há preceitos civis, há uma espécie de código penal dentro da legislação mosaica. Então, não é preciso ser um erudito em teologia para se aperceber, por meio da própria leitura direta do texto. É verdade que o próprio texto não divide seus preceitos em categorias, porque dentro do contexto teocrático, dentro da teocracia hebraica, as esferas da vida não eram separadas como hoje. Então, dentro de uma mesma cláusula legislativa, você pode encontrar informações referentes à economia, à moral, à ética e ao culto, dentro de uma única cláusula legal. Porque dentro da teocracia hebraica não se faziam distinções das esferas da vida como fazemos hoje. Então, você não vai encontrar essas distinções expressamente no texto. Moisés não vai dizer, isso aqui é a lei moral, isso aqui agora é lei cerimonial. Mas o leitor se apercebe das naturezas distintas das prescrições ou das proibições. Então, não é errado apresentar essas classificações: lei moral, lei cerimonial, cultica, ritual, ou leis dietéticas, leis de saúde, leis sanitárias ou leis civis. Isso não é errado, isso não destrói a unidade da revelação divina. Como eu disse, o código é unificado, mas não inclassificável sob qualquer critério, como alguns têm erroneamente defendido mais recentemente dentro de alguns setores do protestantismo. E aqui nós encontramos uma evidência disso. O decálogo, ele é singular. Ele aqui é apresentado com um destaque, um realce especial dentro de toda a legislação mosaica. Como nós sabemos que o decálogo é especial? Primeiro porque é a única porção da legislação divina em que Deus pronuncia diretamente ao seu povo, sem mediador. Deus fala do cume do monte para Israel. Deus falou todas estas palavras. E mais, não somente falou, como é a única parte da legislação que ele escreveu. Escreveu com seu próprio dedo. E não em um material facilmente perecível, como eram os papiros na antiguidade. Mas escreveu em pedra, para deixar claro o conceito de permanência e durabilidade. É a única porção da legislação que Deus pronuncia diretamente aos ouvidos do povo do pacto e escreve com o dedo em tábuas de pedra. E mais, é a única porção da legislação mosaica que Deus ordena que seja protegido, que seja guardado em um escrínio sagrado, a arca da aliança, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, com uma tampa especial, que é o propiciatório, e guardada nos recintos mais profundos do santuário, o lugar mais santo
do santuário, do tabernáculo, o Santo dos Santos. Se isso não é singularidade, se isso não traz um relevo, um destaque especial para o decálogo, o que mais poderia ser feito? E mais, analisando a estrutura literária da legislação mosaica, nós nos apercebemos de que o decálogo é constituído de leis apodíticas, enquanto que o restante da legislação divina é constituído de leis casuísticas. Se você continuar lendo aqui a partir do capítulo 21, quando Deus revela a Moisés, né, as leis, você percebe que a estrutura legal é casuística, é baseada numa estrutura se então. Se fizerdes tal coisa, então. Ou seja, especifica-se a circunstância em que a legislação entra em vigor. No decálogo, não. Nós temos declarações gerais e absolutas. Não matarás. Não diz em qual circunstância se aplica ou não se aplica. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e assim sucessivamente. Só o decálogo é constituído inteiro, é um código à parte, constituído inteiramente de leis apodíticas. Isto quer dizer que todo o restante da legislação mosaica deriva do decálogo e dele depende. Para que serviam as leis cerimoniais? Os preceitos culticos e cerimoniais? Quando alguém transgredia um dos preceitos do decálogo. Aí a lei cerimonial entrava em ação para reparar em símbolo a transgressão. Para que serviam as leis civis e os códigos penais? Para regrar a conduta em sociedade daqueles indivíduos que transgrediram o decálogo. Portanto, todas as leis derivam ou de alguma forma estão relacionadas com o decálogo. O decálogo é a súmula das leis morais de Deus. O decálogo é o código especial de toda a revelação bíblica. Esses pontos precisam ser ressaltados mais vezes por nós. Deus falou todas estas palavras. E aqui eu quero chamar a atenção para o verso 2. Nós, muitas vezes, mais interessados em conhecer os mandamentos, vamos direto ao verso 3, onde o primeiro mandamento é apresentado. Não terás outros deuses diante de mim. E muitas vezes saltamos o verso 2, ou pelo menos lemos superficialmente. Mas o verso 2 é vital para nós. Veja o que é dito. Depois do verso 1, falou Deus todas estas palavras, que é uma introdução ao preâmbulo do verso 2. Nós encontramos o próprio Deus falando já no verso 2. As primeiras palavras de Deus aqui não é o verso 3, que consiste no primeiro mandamento do decálogo. As primeiras palavras de Deus são o preâmbulo que se encontra no verso 2, quando ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou Yahvé teu Deus. São as primeiras palavras de Deus no código. E as últimas palavras é teu próximo, lá no verso 17. Começa com teu Deus e termina com teu próximo. Isso leva a uma classificação natural de que uma parte do código tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Portanto, são preceitos essencialmente religiosos. E outra parte do código tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso próximo. São mandamentos essencialmente éticos. Portanto, a lei moral de Deus, cuja súmula é o decálogo, pode ser classificada naturalmente em preceitos essencialmente religiosos e preceitos essencialmente éticos.
começa com teu Deus e termina com teu próximo. O que foi que Deus disse no verso 2? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus aqui apresenta o fundamento histórico da aliança. O benefício que ele fez para Israel. Antes de apresentar suas exigências morais, antes mesmo de proclamar o primeiro preceito, Deus se apresenta não como um legislador, mas como um redentor. Eu sou o Senhor que te libertou da escravidão. Eu sou o teu redentor. Portanto, o decálogo está inserido na graça. A lei que vem logo em seguida é uma dádiva da graça divina. Esse conceito que predomina em alguns setores da cristandade hoje, de que o decálogo, a lei de Deus, as leis veterotestamentárias são desprovidas de graça, ou se opõem à graça, ou estão em um contexto distinto dela, não suportam a investigação. Deus se apresenta como um redentor de seu povo, antes de se apresentar como um legislador. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Depois que Deus liberta o povo e o faz incondicionalmente, o povo não fez nada por merecer. Não havia mérito naqueles escravos hebreus no Egito. E Deus os tirou dali com mão poderosa. E agora, na encosta do Sinai, no deserto de Sim, Deus relembra o benefício. E depois apresenta suas exigências morais. É importante gravar essa sequência. Primeiro Deus liberta. Primeiro Deus redime. Depois apresenta suas exigências morais. Primeiro Deus constitui um povo, liberta e forma uma nação. Faz uma aliança com ela. E depois apresenta os ditames de sua vontade, suas exigências éticas e morais. Portanto, o decálogo é precedido imediatamente por um ato de graça, por um ato de redenção. O verso 3, primeiro mandamento, e aqui uma distinção na classificação dos próprios, da enumeração dos próprios mandamentos, da perspectiva judaica. Os judeus incluem o verso 2 como parte já do primeiro mandamento, certo? Claro que isso é injustificável. O verso 2 não é um preceito, não é uma cláusula legal. É o que nos tratados do Antigo Oriente ocupava aquela posição literária do preâmbulo histórico, em que o sucerano se apresenta por nome e mostra ou relembra o respaldo histórico, ou fundamento histórico da aliança. Aqui Deus se apresenta no verso 2 e apresenta o fundamento histórico, o êxodo, a libertação da escravidão egípcia. O preceito mesmo aparece no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E aqui não é uma crítica ao enoteísmo, como alguns pensam, mas uma crítica ao politeísmo mesmo, certo? Que alguns teólogos críticos acham, que Deus não está condenando aqui a adoração, Deus não está condenando aqui a existência de deuses, Ele está condenando apenas a adoração a eles. Deus queria que Israel adorasse apenas a Ele, como se fosse uma espécie de Deus tribal que tivesse ali uma restrição étnica e nacional. Ou seja, não se desconsiderava a existência de outros deuses, mas Israel deveria adorar o seu Deus, que era mais forte, mais poderoso do que os outros, porque os libertara do Egito. Isso seria o que se chama de enoteísmo. Reconhece-se a existência de múltiplos deuses, mas se adora apenas uma divindade maior do panteão. Não é esse conceito que está em foco aqui. Aqui, no primeiro mandamento, Deus está condenando o politeísmo em todas as suas manifestações. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, no verso 4, não farás para ti imagens de escultura,
nem semelhança alguma do que há no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Se lermos apenas o verso 4, sem o seu complemento, no verso 5, nós talvez cheguemos à conclusão precipitada de que Deus condena a arte, e que Deus condena toda e qualquer forma de escultura, porque aqui diz, não farás para ti imagens de escultura do que há no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Mas o verso 5 nos explica, não as adorarás, nem lhes darás culto. Portanto, Deus proíbe fazer tais ídolos para um contexto de adoração. Não te prostrarás diante delas, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Não tenho tempo para explicar essa frase aqui, mas percebam o contraste, né? Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, mas a misericórdia dele é para 1000 gerações. Portanto, todo o contexto do decálogo é um contexto de graça, é um contexto de misericórdia e benevolência. Verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. E o contexto aqui certamente tem a ver com juramentos feitos na antiguidade. O tempo é curto, eu tenho que correr agora porque eu quero chegar num ponto mais adiante. Bem, quando nós lemos esses 3 primeiros mandamentos, nós ficamos com a nítida impressão de que se tratam de mandamentos religiosos. Sim ou não? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. São preceitos essencialmente religiosos, regem nossa conduta com Deus. Nesse ponto não há dúvida. Quando nós lemos os 6 últimos mandamentos, nós também ficamos com a clara impressão de que se referem a mandamentos éticos. Regem nossa conduta com o próximo. Veja aí comigo a partir do verso 12. O 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este mandamento, o 5º do decálogo, é o único que é expresso de modo afirmativo, em linguagem positiva. A partícula ló, a partícula não aparece aqui. É o único mandamento em que não há uma partícula não. E é o único mandamento com promessa. Na realidade, o primeiro mandamento com promessa, segundo a interpretação de Paulo em Efésios capítulo 6. Depois vem não matarás, cuja melhor tradução seria não cometerás homicídio ou assassínio, não adulterarás, porque essa tradução não matarás ficou muito abrangente, né? E não é essa a intenção aqui, a intenção original do texto. Não adulterarás, não furtarás, furtarás aqui ficou muito específico, né? E o nosso código distingue o roubo do furto, quer usemos, né? Quer se use ou não arma no ato, né? Aqui o termo furtarás deve ser entendido de modo mais abrangente. Toda e qualquer forma de subtração de um bem alheio está sendo condenada por este preceito. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, isso é importante. Poucas pessoas têm pensado sobre isso, mas Deus está dizendo aqui que nós temos o dever, a obrigação de preservar a honra do nosso próximo. É a obrigação nossa preservar a honra do nosso próximo. Dizer falso testemunho naquela sociedade antiga poderia levar uma pessoa à morte, pelo testemunho de 2 testemunhas. Lembre-se que tinham falsas testemunhas no julgamento de Cristo, né? E o mandamento condena o falso testemunho contra o teu próximo. E depois vem o último mandamento, o único também que entra na esfera mental, no mundo intrapsíquico, né? Porque não procura reger um comportamento externalizado, mas vai para dentro da mente. Não cobiçarás as coisas do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem os seus animais, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Claro que somente um tribunal de instância maior poderia julgar a transgressão deste mandamento, né? Evidentemente. Onde eu quero chegar com isso? Bem,
Nós, adventistas, estamos acostumados com a divisão do decálogo em duas tábuas, né? Na primeira, os 4 primeiros mandamentos, que para nós tem a ver com nossa relação com Deus. E na outra tábua, os 6 últimos, que tem a ver com nossa relação com o próximo, com o nosso semelhante. Existem eruditos que procuram apresentar classificações diferentes. Alguns reformadores no século XVI colocavam 5 mandamentos numa tábua e 5 mandamentos na outra, né? O Walter Brueggemann, que é um erudito crítico, defende que os 3 primeiros se encontram numa tábua e 7 últimos numa outra, né? O Humberto Cassuto já defende como nós defendemos, né? 4 e 6. Então há um debate entre os eruditos sobre a classificação dos preceitos do decálogo. Porém, nós não temos dúvida de que os 3 primeiros se referem ao nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos se referem ao relacionamento com o próximo. O ponto crítico aqui é o 4º mandamento. Por quê? Porque se vocês começarem a ler o 4º mandamento, ele começa tratando de um tema essencialmente religioso, nossa relação com Deus. Mas depois, ele insere subitamente nossa relação com o próximo. Veja comigo. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Até aqui, o mandamento é essencialmente religioso. Deus ordena separar dentre os 7 dias da semana, um para adoração. Mas agora, no meio do verso 10, se vocês olharem com atenção, entra o elemento, a relação do homem com o seu semelhante. Quem não deve trabalhar no sábado? E 7 itens são mencionados na lista. Esse número já é bem sugestivo, né? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Deus ordena a observância do sábado não apenas ao adorador, mas todos os que estiverem debaixo de sua responsabilidade direta devem ser liberados do trabalho no sábado. Você tem o dever de promover o descanso e a santificação do sábado para o seu filho, para a sua filha, para o seu servo, para a sua serva, para o animal e até para o estrangeiro de tuas portas para dentro. E aqui algo inusitado, né? Muito se fala que 9 dos 10 mandamentos têm escopo universal. É extracultural, atravessa as eras e se aplica a todas as pessoas. Se fala muito hoje dentro da cristandade que o mandamento não matarás tem aplicação universal. Não se restringe ao povo judeu da antiguidade. Não adulterarás se aplica aos cristãos gentios. Da mesma forma, com a mesma força, o mesmo peso que se aplicava ao antigo Israel. Menos, dizem eles, o 4º mandamento. Este se restringe a Israel. O sábado se restringe a Israel. Mas se vocês lerem o decálogo com atenção, o único, pasme, o único dos 10 que menciona o estrangeiro como estando debaixo da vigência do preceito é o 4º mandamento. Não parece uma ironia? Exatamente aquele que quase todos os grupos religiosos da cristandade restringem sua aplicação ao antigo povo. Restringem-no, no sentido étnico e nacional, ao povo de Israel. Sábado é coisa para o judeu, os outros não. Mas onde é que diz aí no mandamento não matarás que se aplica a um povo que não seja os judeus? Não dizem. Mas quando chega no mandamento do sábado, é dito que está debaixo de sua vigência
Não somente você, mas seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, o estrangeiro das tuas portas para dentro. Aí eles dizem, mas é o estrangeiro das tuas portas para dentro. Claro que o que está em foco aqui é o prosélito, é aquele estrangeiro não natural da terra que aceita a aliança. E é evidente que tem que ser assim, né? Todo que aceita a aliança com Deus está sob a autoridade desse preceito. Então, esse é um fato que deve também ser ressaltado aqui. Então, note que a primeira parte do mandamento rege nossa conduta com Deus. Mas a segunda parte do mesmo mandamento rege nossa conduta com o próximo. Com o meu filho, com minha filha, com o meu escravo, com o estrangeiro, com o animal, e assim sucessivamente. Então, podemos dizer que o quarto mandamento é uma espécie de mandamento dobradiça que liga os 3 primeiros preceitos de amor a Deus e os 6 últimos preceitos de amor ao próximo. Porque nele constam cláusulas que regem a conduta com Deus e cláusulas que regem a conduta com o nosso próximo. Podemos dizer, então, que o quarto mandamento é o coração da lei, é o centro do decálogo. O Dr. Meredith Kline chegou à mesma conclusão em seus estudos literários, e ele não é um pesquisador adventista, né? Mas estudando documentos, antigos tratados, ele viu que no meio das estipulações legais, naquela porção do tratado reservada às estipulações, às normas, o sucerano colocava ali o seu selo dinástico. Muitos documentos foram encontrados e o selo consta no centro das estipulações. E o selo traz o nome do sucerano, o cargo ou a função que ele exerce e sua jurisdição, ou seja, os domínios, os territórios sobre o qual governa. E quando nós lemos atentamente o quarto mandamento, nós percebemos que ele é o único dentre os 10 que traz esses 3 elementos de um selo dinástico da antiguidade: o nome da autoridade, o cargo que ele representa e o território sobre o qual governa. O nome é Yahvé, nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele governa sobre os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Portanto, a conclusão a que os eruditos chegam é que o quarto mandamento é realmente o centro do decálogo, é o selo, ocupa o lugar do selo dinástico nos antigos tratados de sucerania e vassalagem. Eu tenho um texto aqui do Meredith Kline, vou deixar para passar para os irmãos depois da apresentação, para nós ganharmos tempo aqui. Então, nós temos o quarto mandamento como sendo distinto dos outros, porque ele abrange nossa relação com Deus e abrange nossa relação com o próximo, portanto, é um mandamento de transição entre os 3 primeiros preceitos, essencialmente religiosos, e os 6 últimos, essencialmente éticos. Porém, o elemento mais desnorteador é que o quarto mandamento é revestido de um modo especial em termos literários. Não sei se os irmãos notaram, mas dos 10 mandamentos, o quarto mandamento exige uma elaboração literária distinta, uma técnica de retórica muito usada na antiguidade, conhecida como quiasma, é utilizada para o mandamento do sábado e para nenhum outro mandamento no decálogo. O que é isso? As linhas foram construídas em um paralelismo inverso. Você combina a primeira linha com a última, combina a segunda com a penúltima, até que todo o tema vai se fechando em uma linha central. Veja comigo, 8, verso 1. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Guarde bem a expressão dia de sábado e guarde bem a expressão santificar. Guardaram? Agora leiam a última linha do mandamento, lá no final do verso 11, que diz: o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceberam a conexão? Agora vamos ler a segunda linha, lá em cima ainda no verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho.
pausa aqui. Leiam agora a penúltima linha, lá no início do verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou, né? Então veja, o verso 9 diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O verso 11 diz que Deus em 6 dias fez toda a sua obra, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Então o que é o centro quiástico do mandamento? É nem tu, nem teu filho, nem tua filha, os 7 itens da lista. Este é o centro do mandamento. Há uma técnica especial que realça o 4º mandamento. Alguém pode dizer, mas por que isso? Porque o 4º mandamento tem mais autoridade do que os outros? Não, evidentemente não. Todos foram proferidos pelos mesmos lábios, inscritos pelo mesmo dedo, exigidos pela mesma autoridade. Então, por que toda esta elaboração sobre o sábado? Lembra que no começo eu falei que as palavras que Deus pronunciou foram 172 palavras hebraicas? Acrescente agora essa informação, das quais 55 foram destinadas para o mandamento do sábado, quase que 1/3 da lei. Ou seja, Deus usou mais palavras para o 4º mandamento do que para todos os outros ali. Por que isso? Na antiguidade, quando se fazia isto, em que o espaço para escrita era difícil e caro, é porque o autor queria chamar a atenção especial para aquele ponto em que ele gastou mais palavras, usou mais espaço. 55 palavras para o 4º mandamento, num conjunto de 172 para 10 mandamentos. Por que isto? Será que é porque o sábado é mais especial do que os outros? Evidentemente não. Nenhuma adventista defende isso. Pode até dar a impressão em seus debates aí com o mundo evangélico de vez em quando, pode ficar essa impressão, mas não é isso que teologicamente defendemos. Defendemos que os mandamentos são autoritativos, igualitariamente. Mas por que tantos elementos chamando a atenção para o 4º mandamento? E agora eu quero que os irmãos entendam por que isso acontece. Bem, eu vou fazer 2 perguntas. Com base nelas, nós iremos entender esta questão. No tocante aos 6 últimos mandamentos que regem nossa conduta ética com o nosso próximo. Já estou caminhando para o final. No tocante aos 6 últimos mandamentos, vamos nos colocar aqui sobre a plataforma da ética. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Pense sobre isso. Se situaram, teoricamente? Ok. É necessário revelação divina para chegarmos à conclusão de que esses 6 preceitos são universalmente válidos? Será que a humanidade precisava de uma revelação de Deus para saber que matar, adulterar, furtar são coisas ruins em si mesmas? Será que o homem desprovido de revelação, sem auxílio sobrenatural, fazendo uso da luz natural da razão, chegaria a esta conclusão? Sim. Todas as culturas antigas chegaram à mesma conclusão e hoje jaz a base de todos os códigos jurídicos, códigos morais e éticos das civilizações, sejam elas cristãs ou não. Ou seja, os 6 últimos mandamentos são tão autoevidentes, são tão intuitivos, que qualquer pessoa com um pouco de bom senso e racionalidade alcançaria sem a revelação divina. Então, há um consentimento natural para com as palavras de Deus. É, de fato, Deus disse, não matarás, e eu concordo, está inscrito na minha natureza. Eu chego a isso por meio de um simples raciocínio. Agora vamos sair da plataforma ética, vamos para a plataforma religiosa. Situando-se na plataforma religiosa ou até filosófica, para os que gostam da metafísica, né? Será que com a razão nós chegaríamos à conclusão de que os 3 primeiros preceitos são verdadeiros?
Pense bem. Chegaríamos à conclusão. Todos os povos da antiguidade chegaram à conclusão. Embora todos os povos da antiguidade, exceto Israel, tenham desobedecido. Mas desobedeceram não porque não chegaram à conclusão. Paulo diz que o que de Deus se pode conhecer, eles conheceram, porque Deus lhes revelou. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. Tudo que de Deus se pode conhecer, o seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Então, usando a razão, filósofos, como os filósofos gregos, chamaram lá de primeiro motor, como Aristóteles, por exemplo, que via Deus como o primeiro motor inamovível, que move todas as coisas, porém não é movido por nenhuma delas. As loucuras dos filósofos, hein? Platão, todos chegaram à conclusão. E ao chegar à conclusão de que há um Deus, seu nome tem que ser respeitado. E se esse Deus é um ser pessoal, ele quer um relacionamento pessoal, ele não se deixa representar por veículos materiais como imagens e escultura. Mas o coração obstinado, o coração pecador, que é uma fábrica de ídolos, usando a linguagem de Calvino aqui, né? Leva o homem à apostasia para multiplicar deuses e fazer deuses à semelhança de répteis, de aves, quadrúpedes e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? É que para alcançar a compreensão dada pelos 6 mandamentos éticos, ninguém precisa de revelação especial. Para alcançar a compreensão de que os 3 primeiros mandamentos são exigências religiosas, ninguém precisa de revelação especial. A questão é o sábado. É o único dos 10 que ninguém alcançaria sem revelação. Você pode até achar, não, eu posso descansar um dia em 7. E não há problema nenhum em você fazer isso. Só não é o sábado do Senhor, é o seu sábado. Você pode escolher o seu sábado, uma segunda, uma terça, mas não é o sábado do Senhor teu Deus, que é o 7º dia, e não um dia em 7. O único dos 10 preceitos, revestido aqui de toda essa especialidade, essa singularidade, é inteiramente conectado à revelação divina. Nenhum povo da antiguidade observou o sábado. Vocês sabiam que a semana de 7 dias só havia em Israel? Não há nenhum documento de que egípcios tinham uma semana de 7 dias. Ou mesopotâmicos. Na Revolução Francesa, que os loucos inventaram a semana de 10 dias naquela época. Mas somente Israel, sabendo que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, tinha o conceito de uma semana de 7 dias, culminando com o sábado. O sábado é diferente nesse sentido. Diferente em que sentido? Eu não chego a ele por conclusões racionais desprovidas de revelação especial. O que isso significa? Significa que haverá menos consentimento da parte dos homens. Entende a lógica? É um pouco filosófico isso. Mas se Deus me diz, não matarás, eu não quero que ninguém me mate, então eu concordo com Deus, porque isso eu alcanço. Eu entendo a razão disso. Antes que seja positivado o mandamento, antes mesmo, eu já entendo suas causas, suas razões. Mas quem chegaria à compreensão de que o 7º dia, dentre 7, aquelas 24 horas, que parecem tão iguais às outras, é diferente para Deus, é especial para Deus, se ele não tivesse dito? Ninguém chegaria a essa conclusão. Você poderia guardar uma sexta-feira, como o Islã, e dar aí até uma roupagem cristã. Vamos comemorar a sexta-feira porque Cristo morreu na sexta-feira. Ali ele consumou sua obra de redenção por nós. Ou você poderia guardar o domingo cristão para comemorar a ressurreição do Senhor, como faz a maior parte da cristandade, ou uma segunda-feira, uma terça. Qual é a diferença entre as 24 horas do sábado e as 24 horas de uma quinta-feira, por exemplo? Do ponto de vista físico, nenhum. Todas as tentativas de demonstrar que o 7º dia é especial de um ponto de vista científico, fracassaram até hoje. É igual a qualquer outro. Mas para Deus é especial.
Portanto, guardar o sábado se baseia única e exclusivamente na autoridade divina. Você não tem razão nenhuma para guardar o sábado, a não ser a ordem de Deus. Isto quer dizer que eu tenho razão para guardar todos os outros. Eu tenho razão para guardar todos os outros. Mas para o quarto mandamento eu não tenho razão. Então a minha tendência é fazer o quê? Portanto, o quarto mandamento é um mandamento de prova. É um mandamento de teste dentro do decálogo. É aquele que é desprovido de qualquer base física e racional. É aquele que se sustenta exclusivamente na palavra de Jeová. Em outras palavras, o sábado é a árvore no meio do jardim. O que eu estou querendo dizer com essa metáfora? Reportem-se ao Éden. De todas as árvores do jardim comerás livremente, menos daquela árvore. O que havia de especial nela? Adão chegaria à conclusão de que aquela árvore era má e pecaminosa antes de Deus estabelecer a norma? Era necessária a positivação do mandamento para que o homem soubesse a razão dada por Deus. A razão dele. O homem não chegaria à conclusão sozinho. Deus teve que revelar que aquela árvore ali era diferente. Em termos físicos e racionais, não havia diferença nenhuma. Por isso que era um mandamento de prova. Se Deus tivesse dito para Adão, não mate sua esposa Eva, Adão não teria pecado. Porque a natureza santa de Adão não permitiria que tal coisa acontecesse. Alguém poderia dizer, como assim? Adão foi criado em justiça e santidade, diz a Bíblia. A natureza dele não era neutra. Tinha inclinação para o bem, só para o bem. Então, se Deus tivesse dado uma ordem que ferisse sua natureza, sua inclinação natural, Adão não teria quebrantado. Mas Deus queria testar a natureza? Não, Deus tinha feito a natureza de Adão, ele sabia que ela era santa e perfeita. Deus queria testar o caráter, e caráter se constrói em meio às provações, em meio aos testes, em meio às lutas. E a história não é assim? Então Deus escolheu um elemento que não tinha base nenhuma na natureza de Adão, não encontrava eco algum na mente, na razão perfeita de Adão, nem em sua natureza, para testar sua lealdade. E é assim que se testa a lealdade. Obedeça só porque eu estou dizendo que é para obedecer, como que se fosse arbitrário. Como se. Esses mandamentos existem em toda a Bíblia. Por exemplo, por que a 10ª parte tem que ser devolvida como porção sagrada? Por quê? Você pode até especular filosoficamente e chegar à conclusão de que eu devo devolver a Deus uma parte. Mas por que a 10ª parte? Se baseia em que isso? Exclusivamente na declaração divina. Só os crentes obedecem isso aí. A maioria das pessoas sequer vê razão para devolver a 10ª parte. E não vê mesmo. Por que eu não devo comer carne de porco? Alguns acham que é por causa da saúde. Mas leia Levítico 11, vê se em algum momento diz ali que é por questão de saúde. Em nenhum momento. Diz, é para ser de santos como o vosso Deus é santo. É claro que tem uma base de saúde, mas ninguém nunca descobriu até hoje. A ciência está até hoje tentando demonstrar se faz mal realmente ou não. E a maioria dos cientistas hoje diz que não faz mal. Por que então eu obedeço? Existem aqueles mandamentos que nós sabemos suas razões antes de serem positivados ou codificados, outorgados, estabelecidos, e aqueles que nós jamais saberíamos. Se você colocar o mandamento do sábado ao lado do mandamento da árvore no Éden, você vai perceber uma coisa interessante. A estrutura literária é a mesma. É a mesma. De todas as árvores do jardim comerás livremente. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas a árvore do meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, aquele que o profanar morrerá. A estrutura é a mesma. O sábado é o mandamento da prova. Em contextos de crise, se o decálogo estiver em foco, é o mandamento do sábado que servirá como ponto de toque de lealdade, uma pedra de esquina, a pedra de toque de lealdade. Essa ideia não é minha não, viu gente?
Review and Herald, 30/8/1898, Ellen White diz: todo ser humano é colocado em teste como Adão e Eva no Éden. Assim como a árvore do conhecimento foi colocada no meio do jardim do Éden, o mandamento do sábado está colocado no meio do decálogo. Com respeito ao fruto da árvore do conhecimento, foi feita a restrição: dele não comereis, para que não morrais. Gênesis 3:3. Quanto ao sábado, Deus disse: não profanareis, mas o santificareis. A conclusão dela: como a árvore do conhecimento foi o teste de obediência de Adão, o quarto mandamento é o teste que Deus deu para provar a lealdade de todo o seu povo. A experiência de Adão deve ser uma advertência para nós, enquanto durar o tempo. Ela nos adverte a não recebermos qualquer afirmação da boca de homens ou de anjos que retire um i ou um tio da sagrada lei de Jeová. Termina esse momento com os irmãos, relembrando esse ponto. O sábado é a árvore no meio do jardim. É o mandamento de prova. Se fundamenta exclusivamente na autoridade de Deus. Eu estou lançando aqui uma base para os nossos 2 estudos que faltam, em que vamos trabalhar a crise no final dos tempos. Porque o sábado terá uma relevância especial quando eclodir a última crise da história. Mas por aqui os irmãos já percebem que, conceitualmente, o sábado é distinto dos outros, não porque seja mais autoritativo do que os outros, mas porque ele é de uma natureza diferente. Ele é de natureza revelacional. Sem revelação divina, nós não entenderíamos, nós não saberíamos, não chegaríamos a esta conclusão, como ocorre com os outros. Por isso que ele é o mais apropriado de todos para servir como um teste de lealdade pública. Em todos os momentos de crise da história de Israel, o povo de Deus não foi testado e oprimido pelos perseguidores por causa de mandamentos éticos. Porque os perseguidores, os opressores, também concordavam que não deveria matar, não deveria furtar. Qual era o elemento que o povo de Deus manifestava em momentos de prova? Circuncisão, guarda do sábado. Eram mandamentos sinais. Amanhã eu vou explicar para vocês o conceito de mandamento sinal, que é aquele que entra em evidência em momento de crise. E que serve como um testemunho público de que somos fiéis a Deus. Como o próprio Deus diz: servirá de sinal entre mim e vós, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Não é o sábado que nos santifica. Eu sou o Senhor que vos santifica. Através do sinal. O sinal do sábado ali. Se manifesta essa santificação que Deus realiza em nós. Vamos nos manter fiéis aos mandamentos de Deus. E vamos erradicar nossa convicção de que o quarto mandamento é o preceito do decálogo mais apropriado para um teste de lealdade. É por meio dele que anunciamos ao mundo que guardamos os mandamentos de Deus, que procuramos viver em harmonia com a sua lei, conforme o poder da graça em nós. Amém.